Álvaro Dias, portanto, do Podemos, é o nosso entrevistado de hoje, a quem eu agradeço pela presença. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, Jair. Boa tarde. Obrigado por essa oportunidade. Acho que é um serviço à democracia. E atribuem até um termo que é bastante forte, que o Brasil estaria quebrado em função do endividamento, em função da dificuldade, inclusive, para fazer novos investimentos. O senhor candidato tem 3 minutos, por gentileza, para explanar a sua visão sobre essa questão e também as suas propostas. Primeiramente, eu não teria coragem de apresentar nenhuma proposta se antes eu não assumisse compromisso com o Brasil de romper com esse sistema corrupto e incompetente, que é esse do balcão de negócios, a fábrica de escândalos de corrupção, não é? Que é matriz dos governos incompetentes, que aparelha o Estado, que loteia os cargos públicos, que preserva o privilégio das autoridades. Enfim, esse sistema é um sistema infeliz. Ele é improdutivo, ele é um caos. Ele é o sistema do fracasso, é a causa dos problemas que nós vivemos. A economia está patinando em razão desse sistema. Por essa razão, o que eu proponho, primeiramente, é um ajuste fiscal rigoroso, com aplicação de um limitador emergencial de despesas em torno de 10% para eliminar o déficit de 139 bilhões no primeiro ano. E nós temos que melhorar o ambiente de negócios, principalmente com a reforma tributária. Não basta reduzir despesas do Estado, com uma reforma do Estado que vai enxugar a máquina pública, é preciso fazer a economia crescer. E a economia vai crescer exatamente se nós mesmos a reforma tributária, que vai reduzir a carga tributária. Hoje o brasileiro paga imposto demais, ninguém aguenta mais pagar tanto imposto. E é difícil até pagar o imposto. Nós temos que reduzir o número de impostos, reduzir a carga tributária, tributar mais na renda do que no consumo e, desta forma, nós vamos permitir que o consumo cresça, vamos ter que produzir mais, vender mais e vamos gerar mais empregos. Temos que combater a corrupção para valer, para melhorar a imagem do Brasil diante do mundo, porque os investimentos foram expulsos daqui pela corrupção e pela incompetência. Se nós melhoramos a nossa imagem, combatendo para valer a corrupção, esses investimentos retornarão ao Brasil e serão uma injeção na nossa economia. Portanto, é simplificação, é desburocratização, é regulação competente, segurança jurídica para a necessária geração de empregos no país. Muito bem, Balanço Geral ao vivo, TVB Record TV, hoje recebendo o candidato à presidência, Álvaro Dias. Uma questão, candidato, muito importante, questão social, ainda ligada à situação econômica do país, é o desemprego. Alguns números dão conta hoje que o Brasil já ultrapassa a casa de 13 milhões de desempregados, 13 milhões de pessoas sem emprego, e essa situação vai se agravar. O subemprego, a precariedade de inserção no mercado de trabalho, e isso tem também uma análise que leva por uma corrente de levar esse cenário também para descambar, quem sabe até no aumento da violência, né? Qual a sua análise com relação a isso e as suas propostas também? Olha, eu volto ao mesmo assunto. Primeiro romper com esse sistema e depois fazer a arrumação da casa. A casa caiu, explodiram as contas públicas. O país gasta muito com a dívida, o dinheiro vai todo para pagar juros da dívida. 72% do crédito no país é absorvido pelo governo no pagamento das taxas de juros para a rolagem da dívida pública. Então, nós temos que administrar melhor a dívida, reduzir o consumo do crédito pelo Estado brasileiro e repassar o crédito para o setor privado, para a micro, pequena e média empresa, melhorar o ambiente de negócios e certamente abrir portas para o exterior, para o mundo, para as exportações, a fim de que realmente a economia possa crescer, gerando empregos. O nosso cálculo é que temos que gerar nos próximos anos mais de 10 milhões de empregos. E a economia tem que crescer em média 5% ao ano. E isso é possível se nós fizermos essas reformas. É claro, a reforma tributária é essencial, mas nós temos que partir para uma reforma bancária. Ou seja, os últimos governos beneficiaram os bancos. O Brasil se tornou o paraíso dos bancos. Os bancos
constituíram um monopólio. 5 grandes bancos respondem por 94% do crédito no país. Lá nos Estados Unidos, são 10 mil instituições de crédito, 6 mil cooperativas de crédito e 4 mil bancos, com descentralização. Portanto, há uma competição no mercado que reduz a taxa de juros. Se nós reduzirmos as taxas de juros aqui, acabando com esse privilégio dos bancos, o Brasil não pode ser o paraíso dos bancos. Tem que ser um governo voltado para o pobre, para o trabalhador, para a geração de empregos. E é isso que teremos que fazer se desejamos gerar mais de 10 milhões de empregos no nosso país. Muito obrigado pela audiência. Balanço Geral ao vivo, entrevistando hoje no nosso Espaço de Eleições 2018 o candidato à presidência, Álvaro Dias. Aqui eu pergunto nesse momento, candidato, sobre a questão dos programas sociais. E, sem dúvida alguma, de maior visibilidade, de maior abrangência, é o Bolsa Família. O senhor acha que o Brasil investe pouco, investe muito em programas como esse? Qual a sua visão e o que o senhor faria com relação a essa área muito importante? Olha, os governantes deveriam pedir perdão ao povo brasileiro pelo que fizeram com o Brasil nos últimos anos. Um país rico, potencialidades econômicas extraordinárias. E nós verificamos um contraste gritante. Uma ilha de abastança, de prosperidade, de fartura, de luxúria, em meio a um imenso oceano de dificuldade, de pobreza e de miséria. São 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Então não dá para dispensar programas sociais, como o Bolsa Família, por exemplo. Aliás, recentemente o Ministério Público disse que desviaram 2 bilhões e 500 milhões de reais do Bolsa Família. Estão roubando os pobres, roubaram os pobres. Esse é o PT. O PT é a filosofia do atraso, é a filosofia do fracasso, é a crença na ignorância. O PT distribui a pobreza para todos e reserva a riqueza para alguns dos seus líderes que, inclusive, estão indo presos no Brasil em razão da Operação Lava Jato. Então, o Bolsa Família, para nós, será investimento, não será despesa. É a fase preparatória para a inserção no mercado de trabalho. Os que aderem ao Bolsa Família terão que ter filho na escola e terão que se preparar em programas de qualificação profissional do governo, do Sistema S, preparando-se para ocupar um lugar no mercado de trabalho com carteira assinada. E nós continuaremos pagando o valor correspondente ao Bolsa Família por mais 2 anos, depois da assinatura da carteira de trabalho, para que esse trabalhador, agora com carteira assinada, não fique com o receio de ser jogado na rua da amargura repentinamente. Então, por mais 2 anos, o governo continuará pagando o valor do Bolsa Família, além do salário que ele receberá. Nós temos certeza absoluta que esta é a porta de saída do Bolsa Família, porque o cidadão vai se sentir realizado com o emprego, exercitando a cidadania na sua plenitude. Muito bem. Um outro ponto muito importante, o senhor até tocou sobre esse assunto na resposta anterior, é a questão da educação. Como é que o senhor analisa a qualidade do ensino público no país hoje e quais são as suas propostas? Sempre dizem que não temos dinheiro, né? Na verdade, estamos gastando mais do que outros países. Por exemplo, os países da OCDE, nós gastamos em média mais do que eles gastam. Nós gastamos proporcionalmente mais que os Estados Unidos. Os Estados Unidos gastam 4,9% do produto interno bruto e nós gastamos 5,9% do produto interno bruto. Gastamos mal. Incompetência, falta de planejamento e corrupção. Nós temos que rever os orçamentos da educação. Eu fui o relator do Plano Nacional de Educação, apresentei mais de 100 emendas, 50 foram aprovadas. Se o governo cumprisse esse plano, nós estaríamos dando um salto de qualidade no ensino. Mas é letra morta, ficou no papel, o governo não cumpre. Nós temos que investir vigorosamente na educação infantil. Essa é a prioridade do nosso governo. De 0 a 6 anos, o investimento maior. $1 investido nessa fase de 0 a 6 anos tem um retorno de 12 a 13 dólares, segundo o Prêmio Nobel da Economia, James Heckman, que é um sueco. Ele diz isso, e é verdade.
Se nós tivéssemos investido na educação infantil lá atrás, hoje nós não teríamos esses índices de corrupção, esses índices de violência no Brasil e esses índices de desemprego. Porque esse investimento forma, leva o cidadão, o ser humano que nasce, a alcançar todas as suas potencialidades. Altera o itinerário escolar dele, melhora a qualidade do emprego e do salário, influi no desenvolvimento econômico do país. A falta de proteínas nessa fase da vida provoca até debilidade mental. Então imagine você como é importante investir em educação, em saúde, alimentação e segurança para as crianças de 0 a 6 anos. E nós temos metas para que isso se torne uma realidade. Candidato, em qualquer pesquisa que se faça para que o brasileiro opine sobre as maiores carências do nosso povo, 2 temas aparecem sempre listados como aqueles que mais causam preocupação, que é a questão da segurança pública e também da saúde pública. Eu gostaria que o senhor desenvolvesse a sua análise e suas propostas ao longo de 2 minutos para essa resposta. Tá certo. Olha, segurança pública, restabelecer a autoridade. É evidente, nós dependemos de financiamento, de capacitação e a indução de políticas corretas de segurança pública. Isso começa por um investimento importante em inteligência. Melhoramento da faixa de fronteira, nós temos uma fronteira enorme, né? Cerca de 17 mil quilômetros de fronteira. A droga passa livremente, o armamento pesado passa livremente. Então, o monitoramento desta faixa de fronteira vai reduzir a violência aqui em Campinas, no estado de São Paulo e no país. Porque arma pesada, armamento pesado vem para mãos erradas, dos bandidos. E nós temos que fazer com que o armamento pesado fique nas mãos dos policiais para esse enfrentamento. Hoje os policiais, muitas vezes, eles usam armas defasadas, sucateadas e enfrentam bandidos com armamentos pesados. A autoridade é fundamental porque a autoridade afrouxou e quando a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe, os marginais se consideram mais poderosos do que as autoridades constituídas. Por isso que nós falamos tolerância zero em relação à violência. Por quê? Porque se a autoridade não tiver competência para decidir com maior rigor diante de determinadas circunstâncias, o bandido levará vantagem. E é hora do bandido ter medo da lei de novo no Brasil. Em relação à saúde, o dinheiro há. O que há é aplicação indevida, o que há é desvio, o que há é corrupção. É a mesma coisa que eu falei em relação à educação. Houve uma defasagem no pagamento, porque 160 bilhões de reais nos últimos anos foram retidos e não foram repassados à saúde pública. Nós precisamos revitalizar o SUS para que o atendimento às pessoas pobres volte a ser de qualidade, porque a saúde do povo é a suprema lei. Em nome da TVB Record, nós agradecemos pela sua presença e vamos disponibilizar ao senhor mais 1 minuto para suas considerações finais. Tá certo, muito obrigado, porque vocês com esse cuidado exemplar de dar o tempo igual, segundos iguais para todos os candidatos e a gente vê em outros locais aí a lei sendo rasgada e o privilégio sendo oferecido a alguns em prejuízo dos outros. Por isso, muito obrigado e eu quero que o cidadão de Campinas, do estado de São Paulo, pense no Brasil. Olhe para trás, veja o itinerário que cada um de nós percorremos para pleitear a presidência da República. O Brasil está mergulhado numa crise. E se a sua decisão for infeliz, nós vamos continuar patinando. O Brasil não vai sair desse caos. Por isso, veja que experiência administrativa teve o candidato que quer o seu voto. O que ele fez no passado. Não basta falar agora. Não. Vamos acabar com esse tempo do rouba mais faz, porque é preciso fazer muito mais, sem roubar, sem deixar roubar e colocando na cadeia quem rouba. Este é o nosso programa de governo. Muito obrigado, candidato. Eu que agradeço. Obrigado. TVB Record.